Beleza, pessoal? Boa noite, tudo bem? Eu tô vendo que já tá online aí o David, o Tobias. E aí, de ontem para hoje, andaram estudando muita coisa ou não? Ou mais trabalhando, no caso do Tobias que está pensando em passar no vestibular, né? Estudar rádio e TV. No caso do David que tem que dar aula, né, professor? Conseguiram estudar alguma coisa de xadrez? Trabalho, né? O David está falando que cuidou foi do trabalho. Tá certo. E o Tobias? Ah, o David está falando que esse treino é agora. Então ele estava trabalhando. Agora é hora de estudar xadrez. Boa. Joia. Então é o seguinte, ó. Fazendo um resumão aqui. O CT Art, nós trabalhamos no segundo dia de treino. O CT Art cumpriu isso aqui, ó. Estudando por padrões, estudando por níveis. Lembra que ontem nós trabalhamos essas possibilidades? Tudo dentro do CT Art. Falamos sobre o programa, a plataforma, né? Pesca, que é a plataforma aonde coloca ali os programas. E eu até mandei no material de apoio de ontem, relativo ao treino 2, o link da plataforma, como é que vocês conseguem baixá-la e conseguem também ativar programas nela, né? Então, ela já vem com 2 programas. Isso de graça, vocês não têm que pagar nada, né? E tem os programas que eu trabalho, né? Que é aqueles que eu mostrei para vocês, aqueles são pagos, né? Então, é o seguinte, esse CT Art que eu rodei na plataforma Pesca, nós cumprimos o estudo por padrões, né? E estudo por níveis. Concorda? Beleza? A lista de padrões táticos nós fizemos lá no treino 1. O treino 1 nós vimos o livro Fundamentos de Tática, até mandei o PGN dele para vocês, né? Nós olhamos o Chess Tempo, lá vimos até uma lista maior, e nós fizemos alguns exercícios. Ontem nós fizemos exercício, que é outro tópico aqui, e nós fizemos também exercícios do livro do Segal. Agora, técnica para melhorar a visualização de tabuleiro é um livro. Então, esse livro, depois eu mando o link para vocês, nós vamos ver amanhã, juntamente com a planilha de treinamento. E também essa questão na tática mais é mais. Eu havia falado para vocês, quanto mais diagramas estudados, né, mais modelos a gente tem, mais padrões gravados a gente tem, e aí é mais fácil, então, fazer a leitura da tática nas posições. Mas isso aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque amanhã, como nós vamos montar a planilha de treinamento, como vai ser essa planilha de treinamento? Vocês vão tentar reunir aí para mim amanhã aquilo que vocês têm de material. Então, por exemplo, professor, eu tenho um programa de tática. Beleza, quando a gente entrar online e for fazer a planilha, por exemplo, o David vai relacionar, professor, eu tenho tal programa de tática, eu tenho tal livro. E aí vai passar o tempo que ele tem, né, para tática, porque tem outras coisas também, né? Ele vai jogar, ele vai estudar outros pilares. Nós vamos tentar descobrir quanto tempo o professor David tem para estudar tática e dentro do material que ele tem, de acordo até com as respostas dele aqui, o CTR seu já mata, né? E vários livros. Aí precisa ser de tática. Então amanhã você vai relacionar os livros para a gente, vai botar os livros aí e mais o programa. A mesma coisa o Tobias e outros que estiverem online. Aí aqueles que forem pegar o vídeo vai olhar só esses modelos daqueles que estiverem online, porque não tem como saber o que o pessoal tem, né? Para a gente poder montar essa planilha de treinamento. Então isso vai acontecer amanhã. Eu vou começar com esse livro aqui, né? Que é o livro, vai estar em inglês, né? Para vocês terem ideia como que 2 autores propõem a visualização de tabuleiro. E na tática, mais é mais, vocês vão entender porque também amanhã, ao montar a planilha de treinamento, mas já falei disso. Então hoje nós vamos de posições de modelo, tática como consequência de uma estratégia bem conduzida e tática como consequência de erro do adversário, mais partidas com remates táticos. Então hoje nós vamos trabalhar isso aqui, ó, 4 temas, tá? E ficam mais 3 para a gente fechar o curso amanhã. Posições de modelo, ou seja, posições de modelos táticos, de padrões táticos, que vivem se repetindo.
Tática como consequência de uma estratégia bem conduzida. Então, existe aquela tática, que é a tática onde a gente... Partidas do Karpov, vocês já viram alguma partida dele? Como geralmente acontece a tática nas partidas do Karpov? As partidas do Karpov, a tática acontece de forma muito, mas muito natural. Por que acontece de forma natural? Porque ele monta uma estratégia e daquela estratégia ele vai trabalhar a tática lá no final, ok? Agora tem a tática como consequência de erro do adversário. Como assim tática como consequência de erro do adversário? Simplesmente nós vamos jogando e aí o adversário erra. Eu vou mostrar para vocês até uma partida que eu joguei no Campeonato Continental, que é o Pan-Americano, joguei em Mar del Plata, a tática como consequência do erro do adversário. Simplesmente estava jogando a posição que eu ia empatar, o jogador que tinha lá 200 e pouco, 235, salvo engano, e aí, de repente, ele erra. Bom, aí ele erra, a gente aproveita, né? E partidas com arremates táticos, nós vamos olhar também. Tá bom? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Esses 4 temas aqui, ó. Posições de modelo, tática como consequência de uma estratégia bem conduzida, tática como consequência de erros do adversário e partidas com arremates táticos. Dentro da programação de hoje também, eu vou mostrar para vocês, e aí às vezes vocês conhecem aqui, os que estão online, mas aí a nossa lista, não sei se vocês observaram, quando eu mando material de apoio, a nossa lista é gigantesca, né? Assim, em relação aos que estão online, né? Tem quase 40 a lista de distribuição. Então, às vezes, para vocês não é tão interessante, vocês conhecem, mas eu tenho que apresentar, porque há outros também que vão ver o vídeo, né? E não conhecem o livro, não sabem como trabalhar com ele, então por isso eu vou mostrar. Tática como... através de combinações de mate, é o livro do Reinfeldt. E também o livro Sacrifícios e Combinações Brilhantes, do mesmo autor. Num você tem que jogar para dar mate, são 1001 diagramas, até o 930 é diagrama tirado de torneio, e depois, do 931 ao 1001, são posições artísticas. E 1001 combinações sacrifícios brilhantes, que aí você não dá mate, você joga para ganhar uma peça, né? Para ganhar dama, torre, bispo, cavalo, etc. Tá bom? O David está dizendo que pretende fazer uma conta paga no Chess Tempo. É uma boa, né? Porque dá para fazer tudo o que tem lá, né? Porque a gente faz mais lá no Chess Tempo, o primeiro treino até a gente chegou a olhar o site do Chess Tempo. A gente faz mais simplesmente mais a tática. Mas tem final, por exemplo. Tem estudo de final que a gente não consegue fazer, né? Porque tem área que só o assinante que consegue entrar. Tá bom? Legal. Então, ó, eu trouxe 5 partidas hoje. Vou começar com uma partida de alguém que está aqui online. O cara vai vibrar, hein? Vou botar no modo treine. O cara vai vibrar. Essa partida tem 20 minutos para cada lado, mais 10 de acréscimo. Foi de uma simultânea. O Tobias, dá para ver aí, né? É o nome, né? Está jogando com o Krikor, o bicampeão brasileiro. E aí essa partida tem muita coisa de tática. Então, dentro dos elementos da tática, dos padrões táticos, o Tobias aplicou muito bem. Nós vamos ver agora, ele ganhou a partida até. O Tobias está feliz da vida aqui, ó. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, eu trouxe 5 partidas e depois nós vamos partir para o programa. Aí, dentro daqueles 4 itens que eu coloquei ali, né, como conteúdo programático, é o que nós vamos fazer nas 2 horas de hoje. Dentre os 3 livros que eu mostrei e as 5 partidas. Então, esse conteúdo vai ilustrar a lista, né, aqueles 4 itens que eu mostrei hoje, tá bom? Então, vou mostrar a partida do meu amigo, do mestrinho, aluno aqui do Clube Xadrez Online, Tobias. Ei, Tobias, olhando uma partida dessa aqui, já começando o Aberto do Brasil daqui 2 dias, hein? Isso é uma inspiração danada, tô achando que você vai ganhar o Aberto do Brasil. O Crico disse que vai em Poços de Caldas só para ganhar de você lá. Presencialmente, ele falou, ao invés de jogar online. Acho que ele não vai jogar, né? Quais são os GMs que estão confirmados para Poços? Eu vi que o Matsura, né, que é o atual campeão brasileiro. A campeã brasileira também vai, eu vi anúncio dela. A Juliana Teral.
Bom, então vamos lá. Aqui é uma simultânea a relógio, né? Só que online. Ah, tem o Berardino também, Turma Forte, Molina. Legal. Então, o mestrinho Tobias, né, que está aqui com a gente, ele fez D5. Professor David, se jogar esse D5 aí, esse lance é bom? Negócio de ficar saindo dama cedo, pode isso? Será que eu vou ter que puxar a orelha do mestrinho aqui que está fazendo aula com a gente? Mas o professor não ensinou que a dama não pode sair cedo? O professor David disse que acha ruim, né? Porque sai com a dama cedo e pode ganhar tempo. Então vamos tentar explicar por que existe a escandinava, né? A defesa escandinava é meio que uma jogada meio que de revolta das pretas pela dificuldade quando você joga E5, quando você joga C5, especialmente esses dois, pela dificuldade de você fazer o quê? De você fazer o D5. Então, por exemplo, quando joga o E5, ó, o cavalo já ataca, e tem que defender. Aí, por exemplo, o bispo já joga aqui, não vai deixar jogar. Por exemplo, o cavalo já joga aqui, não vai deixar jogar. Então, muitas posições, você tem extrema dificuldade para fazer o D5. E aí a gente se contenta com o D6. Na própria siciliana, a siciliana também, durante um período bem grande ali de tempo, a gente fica tentando o quê? Fica tentando jogar o D5. Então, E6, né? O cara lá na frente jogar D5. Ele não vai jogar agora. Ele não vai abrir a posição ainda, né? O rei ainda está muito... ele está no centro, está exposto ainda, né? Cavalo C3, mais usual. Aqui para cavalo F6. Então, na maioria das vezes, vai trabalhar com a ideia... agora, P3, por exemplo. Vai trabalhar com a ideia de D6. Aí lá na frente vai tentar jogar D5. Né? Então, quando a gente vê uma escandinava, qual que é a ideia do cara quando vai jogar uma escandinava? Aquela dificuldade que a gente tem para jogar o D5, a pessoa mata agora. Agora tem também o outro lado. No caso, dá para jogar cavalo F6 e dá para jogar dama, toma D5, né? O cavalo F6 é para tentar recuperar o peão depois, o dama D5 recuperar agora. A questão é que a dama vai ficar um pouco exposta, né? Pode jogar com o cavalo C3 agora, D4. Eu joguei mais em torneios D4 ou cavalo C3. Isso, David, o problema é exatamente os tempos, né? Então as pretas não estão olhando muito a questão do tempo. Porque olha só, já sai com tempo a menos. E vai perder um tempo em relação à dama. Mas conseguiu jogar o D5. Então ela olha mais a parte de estratégia, assim, de liberação de espaço que a questão de tempo. Tá bom? Então vamos lá. Aí cavalo F3, Tobias jogou cavalo F6. Agora o GM Cricor, Mectarian, jogou cavalo C3. Aí dama 5. Nós sabemos que dama 5 não é único. Nós temos dama D6, nós temos dama D8 e nós temos dama 5. Tá? Então são essas três possibilidades. Dama 5 é disparado o mais usado. O dama D6 é como se fosse uma escandinava moderna, né? O pessoal tem jogado muito dama D6. Mas na maioria das vezes, os três são meio que indiferentes. Se você vai jogar com um planinho de C6, dama C7. Então, por D6 você atinge C7, por D8 você atinge C7 e por A5 também. A ideia do dama 5 é exatamente você, depois de C6, fazer dama C7. É um giro que a gente faz com a dama para ela ficar protegidinha lá em C7. Isso dá para fazer com D6, com D8 ou com A5. Isso, segundo o Tobias, chama Gubinski-Meltz, o dama D6. Popularmente é como se fosse uma escandinava moderna. E dama 5 é a linha principal, né? Bom, então vamos lá.
Aí bispo C4 é normal, né? Porque essa peça fica bastante ativa aqui na diagonal e atacando casa do centro. E agora nós temos a possibilidade de rocar. Bispo F5. Esse aqui não é único. Por que que não é único? Dá para jogar também bispo G4. Né? Sempre ficar de olho lá nos truquezinhos, mas não tem porque a dama defende E5 e G5, né? Então, nunca tem o truque bispo toma F7. E muitas das vezes, quando joga aqui, não volta para H5. Faz esse. A ideia é jogar assim, ó. Você cede o seu bispo de casas brancas, que é um bispo, muitas posições é difícil ele sair, e você trabalha bem aqui com o bispo de casinhas pretas. Tá? Por que não pode, Tobias, bispo toma F7? Porque perde peça, filho. Ó. Bispo toma. Rei toma. Na hora que a gente quer jogar cavalo E5 para poder tomar ali de novo, aí tem dama toma, né? Então, se está protegido aqui E5 e G5, não tem problema. Ok, Tobias? Mas tem posições quando não tem essa proteção da dama, tem esse truque, né? Bom, vamos lá. Seguindo então a partida. Aí tem bispo F5 e bispo G4. Quando vocês olharem a teoria disso, tem bispo F5 e bispo G4. Mas bispo F5 está legal também, Tobias. Aí C6, ó, para trabalhar aquela ideia de sempre a dama ter casinha de fuga. Aí torre, E6, né, para poder sair o bispo e rocar. E essa posição dá para rocar tanto grande quanto pequeno. Cavalo de BD7, bispo E7, e aí dá para jogar rocão ou roquinho. Dá para jogar com bispo D6 também, essas posições. Não só com bispo E7. Bispo E7 é mais natural, né, para poder ajudar a diminuir a tensão, a pressão que essa torre faz aqui na coluna E. Aí cavalo D4. Então, eu já dei muita simultânea. Uma dessas simultâneas, a que eu dei com um número maior, que foram ali umas 6 horas de partida, foram 57 jogadores. Foi aqui no Ouro Verde Tênis Clube, o clube que eu dei aula, deve ter dado até hoje umas 30 simultâneas mais ou menos. Uma das coisas que eu procurei sempre fazer em simultânea é tentar jogar o mais simples possível, não ficar inventando. Porque a ideia, quando você joga simultânea, já que tem pouco tempo, jogando simples, você tem possibilidade, né, de fazer jogadas mais naturais. O adversário não vai exigir muito de você. Qual que era a ideia aqui? Está muito claro, né? Ele queria que o Tobias jogasse lá para fazer, por exemplo, esse, ou de cavalo, né? Isso aqui, por exemplo, incomoda bastante. Imagina se o Tobias tirasse o bispo, poderia jogar aqui. Confere, Tobias. Você acha que se você tirasse o bispo, o GM Cricor ia tomar E6? Creio que sim, né? Aí o Tobias, que interessa para a gente, então aqui eu vou perguntar ao David, né? Porque estamos hoje os 3 na sala. Eu vou perguntar então para o David o que é que você jogaria aí. O Tobias fez um lance, mas de gênio. É uma jogada que dá um monte de complicação tática e no final ele ficou com um peão a mais. Mas é um lance mas diferente. Eu não consegui ver, porque o Tobias mandou a partida, mandou o PG, tanto é que tem acesso aqui, né? Ele mandou a partida feliz da vida. E aí, o que aconteceu? Eu não achei o lance. Porque sempre quando eu vou ver as posições, eu vejo através do modo training, para eu treinar também, né? Ô, Tobias, você sabe a resposta, né, engraçadinho? Você jogou aqui. Então, ó, vamos dar um tempinho para o professor David, que agora que entra a parte que interessa para a gente. Então, ó, tá indo normal, e aí, de repente, tem uma complicação tática. Então, isso encaixa dentro de um dos 4 itens que nós estamos trabalhando, né? Esse cavalo D4 aqui, penso eu que, não vou dizer que é um erro grave, mas eu não jogaria esse cavalo D4. O Tobias fez um lance agora de gênio, mas de gênio mesmo. Eu penso que
Bispo G6 era a resposta natural, né? Que tem problema, porque cai E6. Aí é tudo que o simultanista quer, né? Ataque, né? O rei exposto. Então quem está jogando lá de pretas contra o simultanista deve jogar posições assim, ou ele atacante, porque o simultanista tem pouco tempo. Então quando o simultanista tem iniciativa, é bom para o simultanista. Então o professor David está jogando o bispo G4. Professor, possível, né? Mas bispo G4, será que o menino não teria aí F3? Talvez o Cricor tivesse esse. Ah, tá, mas você joga dama C5 ou bispo C5. Ah, é possível também, né? Bispo G4, talvez ele tenha até que voltar o bispo. Né? Assim, né? Mas de todo jeito deve estar melhor aqui para o branco. Que agora está nascendo o cavalo E6 de novo. Né? Tem problema de desenvolvimento. Mas olha, Tobias, o que você jogou mesmo, Tobias? Só para o Tobias ficar feliz. É só apertar um botãozinho aqui e já aparece o próximo. Né? Aí, segundo o Tobias, ó, isso aqui é 2 exclamações. Professor David vai à loucura agora, né, professor? Falou, mas esse menino fica saindo com a dama prematura aí, dama D5, dama 5. Quem que é o professor desse menino para puxar a orelha dele, hein? Né, o menino jogando tudo torto, dama D5, dama... É claro que faz parte aí do sistema, né, de defesa que as pretas optaram, né, que a escandinava tem exatamente essa ideia. É meio rebelde, assim, em termos de colocar as peças em jogo aqui, então começa a encaixar no nosso curso, são os padrões táticos, né? Porque isso aqui é um padrão tático. Quando a gente estuda, por exemplo, o Tratado Geral de Xadrez, e ele coloca alguns padrões lá, ele fala que é necessário quando você... Ele tem, no volume 1, o grau, do Tratado Geral de Xadrez, tem uma parte do livro, que é a parte final do volume 1, ele tem um monte de miniaturas. E aí ele fala que a maioria dessas miniaturas, a pessoa perde porque ele não deixa o cavalo aqui. Ó. Esse cavalo, quando você faz um roque, é necessário para poder impedir, especialmente as peças maiores de chegarem. Então, esse cavalinho, tendo saído de F3, é o que deu margem. Então, se fosse para apontar um erro do branco, seria a saída do cavalo. Então, deixa o roque ali normal, joga D4. Né? Eu, por exemplo, se eu fosse jogar essa posição, eu jogaria D4, depois jogaria bispo D2. Né? E a posição aqui está tranquila. Está tranquila para os dois, né? Porque é uma posição conhecida da teoria e segue normal. Mas foi jogado cavalo D4, que aí o Tobias, então, tentou punir aqui o bicampeão brasileiro com o bispo C5. Cavalo B3 é uma jogada interessante que o Tobias está dizendo que pode jogar, porque cavalo B3 entra um outro tema também. Para cavalo B3, Tobias, o que você jogaria? Então, B6, né? Aí, para dama B6, se eu jogar cavalo A4, aí bispo toma. Se eu jogar agora rei H1, aí dama B4, né? Ou seja, ganhou um peão aqui e a ideia dele é explorar a pecinha que está solta, né? Agora está ameaçando também um. Tá vendo? Então, essa posição, o Cricor não se animou a jogar cavalo B3 e falou, olha, vou tomar lá, né? Porque a peça de F5, que aí é um tema da tática,
causa do tema cravada, ela tá no ar, né? Aí o Tobias exclamou agora. Então vamos lá. Tobias não pode falar, que o Tobias sabe, né? Professor David, e aí? O que você jogaria de pretos? Uma jogada super interessante. Consequência do bispo C5 que ele fez, né? Tobias, eu sei que você sabe a resposta. Bichinho, pode falar não. Isso, professor, exatamente. Ó, o professor acertou. Ele fez esse, Cricor tomou. Aí jogou aqui, mas na realidade então, o que aconteceu? Foram duas peças embora, né? Aqui, ó, a uma, duas, três. Então, gente, isso aqui são os padrões táticos que nós estamos vendo, né? Teve cravada, né? E agora nós vamos ter esse. Olha que lance fino esse, o duplo, né? Porque isso é um tema também, né? Peça em defesa. Então nós tivemos duplo, tivemos peça em defesa e tivemos cravada. Ok? Você viu, David? E eu tô achando que ele tem estilo agressivo. Se a gente perguntar para ele, ô Tobias, você tem estilo agressivo mesmo? Ah, e descoberto também. E ele fala que não, eu sou jogador de contra-ataque. Né? Fala assim, mas eu creio que eu queria tomar meu bispo, tinha que fazer alguma coisa, né? Você viu? E agora, se a gente contar os peões, olha o problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar os do Cricor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E perdeu um peão, né? Que é o peão de F2, né? Que foi embora quando o Tobias fez bispo toma F2. Tá vendo que danado esse Tobias? E agora, a partida seguiu, né? O branco tem tempos a mais. Essa posição pode até compensar. Isso, David, tem melhor desenvolvimento, né? Tem uns tempos a mais aí. Jogou G3, aí trocou. Tobias, quando trocou aqui, você achou que dava para ganhar o final, né? Ou não? Você ainda estava meio inseguro quanto a essa posição? Quando ele trocou as damas, mesmo o cavalo estando fora, ele ficou alguns tempos a mais aí, você acha que essa posição aqui, na hora que você estava jogando, né? Ali online com ele, você sentiu segurança para ganhar? Você achava que ganhava? Ele está dizendo que dá para ganhar. Tá. Ah, o David? Mas não, David. Ah, tá, o branco, né? O branco não trocar, né? Pode ser. É que está ameaçando cavalo G4. O cavalo G4 tem problema em H2 e tem problema em F2. Mesmo que jogue H3, nós vamos ter H5. E aí vai conseguir jogar cavalo G4. Então o problema é que tem essa dificuldade aqui, né? Isso, o Tobias está dizendo que joga em cima das brechas ali. Também dava para fazer dama D4, dama D8, né? Talvez não precisasse jogar dama H4. Mas dama H4 é legal porque gera ameaça, gera cavalo G4. Então, aí propôs a troca, cavalo E4, mas tem problema aqui também, né? Rei D6. David, se você fosse jogar de pretas agora, o que você jogaria aí? Que essa posição eu até analisei com o Tobias. Eu achava que tinha que jogar uma coisa e o Tobias achava que era bobagem minha. Essa jogada não era necessária. E eu cheguei a concordar com ele até. Porque ele fez um plano que eu achava que não era o plano melhor para a posição. Mas nós fomos analisando, discutindo mais a posição, o Tobias provou para mim que o plano dele era bom. Tanto é que acabou ganhando a partida ali que a seta do Cricor caiu, né? Já numa posição inferior. Então, se o professor David tivesse de pretas, o que ele jogaria ali? Cavalo D7? Mas o cavalo D7 não está levando o cavalo D6 cheque e tomando lá em B7?
Ah, roque. Foi o lance que o Tobias fez. O Tobias fez roque. Eu estava dizendo para o Tobias rei E7 ou B6. De início falei B6. Para não deixar entrar em C5 também, né? E depois rei E7. O Tobias acha que não é necessário, não. Dá para jogar roque mesmo, né, Tobias? B6 ele acha que não precisa. Foi roque. Foi exatamente isso que foi jogado. Aí eu estava falando para o Tobias que como nós trocamos as damas, poderia manter ali o rei em E7. Por isso a ideia de jogar rei E7. Que poderia manter o rei no centro, não tem perigo, né? Já trocou dama, já trocou um cavalo, já trocou um bispo. Então era a minha ideia ali. Aí jogou G4, porque a ideia do Krikor agora é criar debilidade, né? Com G4, ele ganha em termos de estrutura. Apesar de estar com peão a menos, Tobias tem peão dobrado e tem peão isolado. Tanto é que ele vai começar a pressionar. Ó, torre F1, pressionou. Mas a parte crítica da partida, que é o que interessa para a gente, os padrões táticos, já foi, tá, pessoal? Estou só passando a partida porque a partida foi interessante, né? Mas a ideia de tomar F5, teve cravada, né? Teve descoberto, teve duplo, teve peça em defesa. Tudo isso são padrões da tática que vivem se repetindo. Isso tudo aconteceu nessa partida. Tobias, eu acho que bispo A3 não é problema não, né? Que vai jogar B6 e C5, não vai conseguir nada na diagonal ali, não. O problema seria exatamente isso, né, David? A questão de ter peão dobrado, isolado, ou seja, a qualidade de cada peão, né, olhando a qualidade de cada peão, as pretas têm dificuldade aí. E olhando também a estrutura como um todo, as pretas têm 3 e o branco tem 2. Mas se trocar as peças aqui, as pretas ganham, né? Apesar de ter estrutura inferior, e olhando qualitativamente cada peão, mas as pretas ganham. Aí bispo D2, torre 8, bispo C3. Então ele está tentando valorizar o bispo, que é uma ideia legal aqui, né? Porque esses jogadores fortes, eles trabalham muito com a ideia do alvo. Então aqui ele estabeleceu um alvo. Por que jogou torre F1? Porque vai escravizando peça do adversário. Gerou um alvo, F6. Por que jogou bispo D2, bispo C3? Para pressionar o alvo de novo. Ó. Tá vendo? E aqui tem que jogar esse, né? Se jogar rei G7, não é uma jogada muito legal. Qual seria o lance aí, Tobias, que o branco poderia fazer se você fizesse rei G7, para ter 2 ataques e 2 defesas? Isso, tá certo, o David também já falou. E o Tobias também, G5, né? Então aí vai criar problema. Aí o que acontece? Nesse momento, nós tivemos que jogar aqui, o E5. Que não é o ideal, né? Para quando tem essas estruturas, porque gera, esses 2 peões, né, ficam ali expostos, que o ideal seria ter um peão em E6, outro em F5. Então, cada um, eles se defendem. Mas, é claro que nessa posição não é possível. E fica a casa F5 também, né? Tanto é que ele entrou pela casa F5. E jogando E5 dá para fazer torre E6. Aí dá uma aliviada ali, né? G5 agora não é problema. Ó, torre F5. Tobias, o E5 era único, né? Mas você está defendendo a posição. E achei legal agora a ideia do Tobias. Ó, rei F8, torre H5, torre G7. Então, ele faz a defesa de F6, mas ele faz por E7. Aí faz H4, aí tem F5. Esse aqui foi legal, né? Porque como está ameaçando H6, olha que jogada bacana. Isso é tema da tática também, peça em defesa, né? Quando tomar agora, toma de rei. Aí, essa posição, eu acho que já está bem superior para as pretas, né? Com boa chance de ganho. Claro, enfrentando o GM, o cara sempre tem recurso, né? É o que a gente está falando aqui o tempo todo na questão da tática. Quanto mais o jogador tem força técnica ali elevada, mais recursos ele tem. Né? O Tobias é muito bom de defesa, Tobias. Essa partida aqui,
Pode mostrar até para os netinhos depois, viu? Guarda aí. Ah, faz uma moldura. Pede a mamãe para botar numa moldura. Aí coloca lá no seu quarto, né? Essa partida bonita. Mas virão outras ainda mais bonitas que essas aí. Foi o primeiro GM que você jogou e que você ganhou? Você já tinha jogado com algum GM antes? Qual que era o jogador mais forte que você tinha jogado em termos de rating? Ou de titulação? Primeiro GM, né? Mas, vixe, o primeiro GM você já bateu nele, Nossa Senhora. Não, além dele, né? O mais forte foi ele, claro, né? Porque é o primeiro GM. Mas além dele, qualquer outro jogador forte que você lembra de ter enfrentado? Já tinha enfrentado algum mestre? Mestre nacional, um mestre da FIDE ou internacional? David, legal essa partida dele, né? Ah, um mestre nacional. Então, essa partida é um bom exemplo de tática. Quando jogou o cavalo D4, a posição ficou uma pimenta só ali, né? Foi uma tempestade no tabuleiro. Tática para tudo quanto é lado. E aí, no final das contas, quando chegou a calmaria, quando tudo estava tranquilo, o Tobias estava com o peão a mais. E administrou isso, né? Aí, a partida teve o detalhe do peão dobrado, né? De F. Mas... Ah, tá. O Tobias está dizendo que já tinha enfrentado o Mestre Nacional. Em Floripa e Cuiabá. Bacana. Muito boa a partida. Pode guardar ela aí, que isso aqui vale a pena você mostrar para o pessoal. Então, eu vou fechar essa agora e vou puxar uma outra partida, tá? Todas que eu vou trazer hoje têm tema tático. Só que umas, por exemplo, é por erro do adversário, outras é por estratégia bem conduzida, né? Outras servem de posições modelo, outras é de arremate tático, exatamente para encaixar naqueles 4 itens que está dentro da nossa programação, nosso conteúdo, tá? Então agora eu vou lá na pastinha de novo e vou pegar mais. Deixa eu só fechar aqui. Vou pegar uma outra partida. Agora estou até com vergonha de mostrar, eu tenho 2 partidas aqui, né? Estou até com vergonha de mostrar minhas partidas depois de uma obra de arte dessas do Tobias, né, professor David? Quando a gente vê uma obra de arte dessa, a próxima vai ser um jogo menor, né? Porque, afinal de contas, o menino brilhou, né? Então agora já vai abrir a próxima aqui, tá? Isso aqui foi numa final de Campeonato Mineiro. No passado, o Campeonato Mineiro era aberto, depois ele ficou por fases. Tinha o zonal, a semifinal e a final. E uma final de Mineiro foi a final que o Evandro ganhou. O Evandro, isso foi em janeiro de 2008, mas da edição de 2007. Os melhores de 2007, os 12 melhores jogaram o Mineiro de 2008 no mês de janeiro. Foi aqui mesmo, nos Major Paredes, a final, e o Evandro, né, que é o GM aqui da cidade, ele se tornou o campeão mineiro mais jovem de todos os tempos, na época com 15 anos. O recorde era do Wellington Rocha, com 17 anos, que é o mestre nacional. Mas aí um outro jogador aqui da cidade bateu o recorde do próprio Evandro, que é o João Paulo Casemiro Marques, que ganhou, isso adulto, né? O mineiro absoluto, mineiro adulto, o João Paulo ganhou com 14 anos. Ah, legal, Tobias. Bacana. Beleza, sobre o torneio que você vai jogar, né? Não, o Tobias já tá velhinho, já tem 18 anos, o menino. Legal, às vezes você consegue jogar aqui, né? Você conversa com o Thales, que é o organizador, que vai ter o Campeonato Mineiro de categorias, né? Saiu até o folder. Aí em Pote Caldas você conversa com ele. E aí, então, na cidade aqui nós temos 4 ex-campeões mineiros. Então, tem eu que ganhei 4 e fui 4 vezes vice. Tem um tricampeão mineiro e, curiosamente, foi para uma área totalmente diferente. Ele nasceu aqui, estudou em Minas Gerais e hoje está em Brasília. Ele é ministro do Superior Tribunal do Trabalho, né? É do Trabalho, chama assim, né? Tribunal Superior do Trabalho, né? Acho que TST, né?
E ele é tricampeão, é um ministro do tribunal, está em Brasília e é tricampeão mineiro, nasceu aqui. Depois foi estudar, né, o FMG, e depois transferiu para Brasília. E nós temos o Evandro, também tem um título, e o João Paulo um título. É uma cidade pequenininha, de 70 mil habitantes, nós temos 4 ex-campeões mineiros aqui. É mole? Isso de categoria, né? Não, de absoluto, fora os de categoria. Bom, vamos lá então. Essa partida foi desse mineiro, um jogador, infelizmente, já falecido, Francisco José dos Santos Neto, que era um jornalista de Uberaba. E vários mineiros foram decididos, né, com partidas minhas e deles, seja mesa 1, mesa 2, a gente estava sempre brigando por títulos aqui em Minas. Tá certo, Tobias. Bom, vamos lá. Estou enfrentando, então, um F5, né, contra D4. No meu repertório, eu mesclo um pouco. Tem partidas, eu jogo mais E4, mas tem partidas com D4, tem partidas com C4. Então, essa foi uma partida com D4, mais posicional, né? E aí ele está jogando um sistema, já vou perguntar para o professor David. A hora que surgiu o sistema. Isso. Professor David, dentro de uma holandesa, quando eu jogo esse sistema aqui, como que ele chama? Isso, essa é a holandesa. Agora, como chama, Tobias, essa variante? Sabe não também? Essa variante chama Stonewall, muro de pedra. Isso aqui é uma estrutura que as peças tentam fazer para dificultar o branco de estourar em E4. Então as peças ficam olhando aqui para E4, é como se fosse um chifrinho, né? Que fica aqui, ó, olhando para E4, e aí é difícil quebrar isso. Aonde está o problema? O problema está na casa E5, que eu posso entrar, e o problema está se eu conseguir trocar o bispo de casa preta, que esse bispo é muito bom. Para as pretas. E tem um problema lá em C8, que esse bispo fica muito mal, né? Não, Tobias, Stonewall, a origem dela é da holandesa mesmo, né? É que tem de brancas dentro da Bird, quando joga o F4, ou mesmo jogando D4 e depois F4, por transposição você consegue chegar a Stonewall. Stonewall é um sistema, não é de uma abertura ou uma defesa específica. É um sistema de posicionamento de peça. Tá? Então, a ideia disso aqui é ter um centro seguro para atacar, especialmente a ala do rei. Né? Imagina uma posição aqui de cavalo E4, torre F6, torre H6, tal, quando o bispo sair. Aí tem 2 dicas para vocês. Primeira dica, como esse bispo é muito forte nesta diagonal B8H2, vocês podem o quê? Vocês podem fazer o fianqueto. Fazendo o fianqueto está difícil trabalhar com esse bispo aí na diagonal, porque vai ter é como se fosse uma barreira mesmo, impedindo ali, uma rocha mesmo, impedindo esse bispo de atacar. Se você não fianqueta, é mais fácil para as pretas. E outro detalhe, fianquetar na ala da dama. Seja para botar o bispo em B2, para desde aqui ele vigiar o E5, para quando uma peça entrar lá, ele apoiar, ou como eu estou querendo aqui, ó. Quando eu joguei B3, o que será que eu estou querendo? E por que eu não fiz isso antes? É porque eu estou querendo trocar o meu bispo, que é mal, né, que é da cor desse peão mais avançado aqui do centro. Estou querendo trocar aqui, mas se eu jogo aqui, direto, o que acontece? Ele não toma. Ele espera eu tomar e toma de peão. Que é um dos raros casos que o peão dobrado é bom, né? Porque quando ele está no centro, aí abriu a coluna C e facilita jogar o E5, que é uma das ideias das pretas. Então, olha só a minha ideia. Aí, antes de jogar lá, eu jogo C4, que agora está ameaçando C5. Aí ele tem que fazer C6, né? Então, como ele tem que fazer C6 agora, eu jogo esse. Aí ele jogou lá tomando, dama D6, fiz C5.
Agora é interessante eu manter os peões na casa preta, não chegou ainda, gente, a parte de tática, tá? Nós estamos num período que isso aqui é para ilustrar uma estratégia bem conduzida culmina numa posição de tática. É para ilustrar aquele item. Então nós vamos jogando estrategicamente a posição e lá na frente vai surgir o tema tático, tá bom? Legal, o Tobias está dizendo que está animado para o torneio de Poços de Caldas, que vai testar umas aberturas lá. Ó, aí a dama saiu, então eu estou deixando os peões na casa preta, exatamente que eu tenho o bicho de casa branca, né? Aí a 6, né, que eu estou querendo explodir a posição lá em B5. A casa E5, que nós falamos que é importante. Aí F4. Agora vamos fazer o balanço dessa posição. No balanço dessa posição, é melhor brancas ou pretas? Tobias e professor David, deem uma olhada nessa posição e conta para mim que lado esquece que eu estou jogando ali, né? Porque às vezes a gente tem muito de querer ir do lado do professor. O professor também pode perder, né? Mas olhando, analisando friamente essa posição, é melhor para as brancas ou para as pretas? Tem dois motivos que dá vantagem para um lado aí. Isso, professor David, está dizendo que é melhor para as brancas, cavalo bom, cavalo dominante contra bispo mal. Beleza. Se a posição é fechada, o cavalo já é melhor que bispo. Né? Então, isso é uma vantagem. Mas ainda tem um problema do bispo ser mal, né? Que poderia, posição fechada, cavalo melhor que bispo. O bispo podia estar na casa preta, né? O cavalo ainda é melhor, mas o bispo poderia estar mais ativo. Apesar de ele ser... o bispo geralmente ter mais ação que o cavalo, não é o caso aí, né? Que a posição está fechada. Então, o cavalo é melhor que bispo, que a posição é fechada, e esse bispo está horroroso, é o segundo motivo, porque é um bispo mau. Ele é da mesma cor que os peões mais avançados, principalmente no centro. Perfeito. Como que eu joguei isso? Ó? Então, é interessante eu jogar o final. Presta atenção numa coisa, que a gente está na estratégia ainda. Toda vez que há um desequilíbrio na posição, vocês têm que tirar tudo que não interessa e deixar o que interessa. Por exemplo, o que interessa para mim? Interessa o cavalo contra o bispo. Então, a minha ideia é trocar as damas, trocar as torres, ok? Tem que deixar no tabuleiro o que desequilibra e tirar do tabuleiro o que não tem desequilíbrio. Aí já vai aparecer a tática, que é o tema nosso. Então, essa partida vai ilustrar o seguinte item lá da nossa programação. Uma estratégia bem conduzida culmina numa posição de quê? De tática. Você vai dominando o adversário e, de repente, tem alguma coisa de tática ali. Né? Então, ó, o cavalo volta para o jogo. Vou querer fazer um A4 aqui, né? Aí, como nós falamos, vai brigar pela coluna. Vou querer trocar. Ele mesmo já fez a troca para poder ficar com a coluna. E agora eu coloco a minha dama na frente, claro, né? Porque eu quero ficar com o que desequilibra. Aí ele tomando, achou que pelo fato de eu ter peão dobrado, né, e ter pouca peça no jogo, teria como ele segurar, né? Porque a entrada aqui, ela parece ser mais difícil, porque tem pouco espaço para eu entrar com o rei, né? Mas essa posição aqui, ela ficou bonitinha, quer ver, ó? Rei F7, aí eu jogo A5. Para que isso? Para ele não ter nunca um A5 quebrando e para... Opa, como é que é aqui a manobra? Não é aqui, eu tenho que ir para A4. Como é que eu faço para chegar em A4? Ah tá, cavalo E3, cavalo D1, cavalo C3, cavalo A4, cavalo D6. Esse aqui não, esse primeiro que eu fiz não dá certo. Então vamos lá. Então por isso que eu não fiz o E3, né, para ali ser uma casa de passagem de peça. Aí o rei lá, ó, ele está tentando entrar com o rei, eu vou com o meu. Então, na abertura e no meio jogo, o rei tem valor, né, assim, para efeito de força mesmo, de participação no jogo, apesar de ter valor infinito, valer a partida toda, o jogo todo, na realidade ele não tem atividade nenhuma, né? Muito pelo contrário, as nossas peças têm que ir para o lado dele para poder defender. Mas quando chega no final, acredita-se que o rei valha mais que uma torre e menos que uma dama. Então, vale mais que uma torre, 7 pontos, menos que a dama,
Por isso que a gente fala 7, né? Somou 2 de um, tirou 2 do outro. Então, acredita-se que o rei, no final, ele é tão ativo, tão forte, que vale por volta de 7 pontos. Então, por isso que nós temos que usar o final, né? Lá no xadrez básico, tem umas regrinhas para o final, tirado do livro, são 15 regras, tirado do livro Finais Básicos de Xadrez do Fine. Então, fala assim, no final, é mistério simplesmente utilizar o rei, ou seja, tem que jogar esse rei, é importante jogar com ele, porque não tem que ficar com esse rei parado, não. Porque senão o adversário invade a posição aí, consegue atacar peões do adversário, pega um peão próprio, cria ali um peão passado. Então é o que o jogador das pretas tentou fazer, né? Aí eu faço a manobra que eu queria lá, depois que eu expulsei ele. Né? E estou tentando então atacar. Por que ele teve que fazer esse, gente, e com o rei? Porque eu estou querendo, ó, cavalo aqui, quando eu atacar esse e ele vier para cá, eu faria rei aqui, rei cá e ganharia B7. Então, por isso que ele levou o rei. Aí eu imagino que se tomar essa posição eu não devo ganhar, porque eu não tenho pontos de entrada, né? Então, por enquanto, estamos no campo da estratégia, jogando um finalzinho aí. E aí, finalmente, consigo gerar ruptura. Aí ele espera, né, para poder tomar. Esse H6 eu não gostei, não. Esse H6 deixa possibilidade de entrada. Então, eu acho que não tinha necessidade de fazer H6. Aí, joguei aqui, rei lá. E aí, gente, quando eu prendi o rei, eu volto com o meu cavalo. Por que eu joguei rei G4? Porque eu quero o meu cavalinho aqui, né? Então, tá vendo? No final, a gente manobra muitas vezes com a mesma peça, estabelece um ponto de entrada com ela, isso é normal, né? E agora, já vai ter a jogada que interessa pra gente. Aí, esse lance é um lance que geralmente a gente vai evitar, né? Por que vai evitar? Porque aqui, ó, ele acho que ele ficou feliz da vida quando eu fiz o cavalo H5, achando que era um blunder, né? Que é um erro. Mas na realidade aqui eu fiz um cálculo muito, mas muito longo. A ideia é infiltrar com o meu rei lá na ala da dama. São muitos lances, olha só. Mas não é tão difícil porque são jogadas praticamente forçadas. Ó. Ele dá o cheque, eu jogo lá e agora, puxa, perdi o meu cavalo. Mas na realidade, isso que era o meu cálculo, né? Ó, eu tenho agora 2 peões passados, sendo um passado defendido, o passado lateral, né, que são os 2 peões mais fortes no xadrez. Os meus peões estão todos na casa preta, está inacessível para o bispo, e ele tem uma debilidade, né, que é B7. Eu posso ir com o meu rei lá. Então, agora o que eu tenho que fazer? Valorizar o peão de H. Aí ele tirou o bispo, valorizando o peão de H. Ó. Agora eu quero fazer H6, H7, para quê? Para o rei correr atrás desse peão, esse peão ser um peão isca e eu invadir a ala da dama. Então a parte de tática, ela aconteceu depois de uma estratégia bem conduzida. A parte de tática foi o cavalo H5, entregando o cavalo. Porque eu estou ameaçando simplesmente lá, né? G7. Então tem um problema aí. Se o rei joga Rf8, eu já posso até fazer G6, se for o caso. Então ele tomou achando que ia levar o meu cavalo, mas eu já tinha calculado tudo, né? A valorização dessa peça. E foi legal, porque essa foi a última partida da rodada, né? E aí todo mundo que estava jogando o torneio, apesar de ser um torneio fechado, né? Os jogadores fortes que estavam jogando esse torneio, ficou olhando para ver se eu iria ganhar mesmo esse final, né? Então agora, é como se essa peça aqui, que eu estou a menos, né? O peão compensasse essa peça. O peãozinho de H6 compensasse a peça que eu não tenho. Agora, era a ideia, ó. Aí não dá para jogar E6 direto, né? Porque ele tira o bispo depois que ele vai sacrificar. E eu quero ir lá exatamente em B7. Ó. Olha que posição bonitinha. Isso foi numa final de Mineiro, valendo rei de feed. Aí tomei. Então ele veio contra-atacar aqui no E3, né? Então ainda tive que fazer dama, voltar. Tem que tomar um cuidado aqui porque ele pode avançar o peão, né?
Aí já não tem jeito. Mas bacana a partida, o cavalo H5, né? O cavalo H5 fiz uma análise gigantesca para poder entrar lá, ó. Então, quando eu fiz cavalo H5, deixa eu ver aqui que lance que foi esse. Cavalo H5 foi lance, tá aqui. Ó, quando eu fiz cavalo H5, estou no lance 41. A hora que eu faço 41, ó, a hora que eu faço rei toma B7, que era a minha ideia de cair B7, eu já estou no lance 54. Então são 13 lances. Claro que com variáveis, né? Eu digo, a ideia compreendeu 13 lances. Bacana a partida, né? Aonde é que está, então, o padrão tático? Está lá, né, no cavalo H5. Exatamente a possibilidade de sacrificar a peça para infiltrar na posição do outro. Aí é o sacrifício posicional, né? Até. Beleza? Posso pegar a próxima? Não foi assim uma partida igual a do Tobias, não, né, Tobias? A partida dele foi violentíssima. Então agora vou pegar o próximo jogo. Então essa partida aí é uma partida onde a gente tem o quê? Uma estratégia bem conduzida. Em algum momento a gente define na parte tática. Então vou pegar uma outra aqui. Isso aqui é o blunder, é o erro, né? Um dos itens. Isso aqui foi jogado no Campeonato Continental, no 8º Campeonato Continental. Foi no ano de 2012, 17 de outubro. Na época eu estava com 233, meu adversário 225.